Fala galera, tudo certo? Olha, estou de volta hoje para continuar com vocês a sequência de vídeos sobre as 7 vibrações, não é? Curtiram o primeiro, do raio azul? Hoje vamos falar do raio amarelo dourado, que representa a segunda vibração, também é ligado, identificado com o orixá Ibeji, para quem curte a linguagem dos orixás, e é o raio da sabedoria, fundamentalmente o raio da sabedoria, do discernimento. É uma energia bem diferente da primeira, uma energia mais de observação, de reflexão. Então vou colocar para vocês aqui as características principais da pessoa que tem esse raio amarelo como raio principal na regência da sua personalidade, baseada na sua própria essência, quando a pessoa está alinhada com a sua própria essência. Aliás, é uma boa observação para fazer aqui no parênteses, que muitas pessoas fogem da própria essência, não é? Pela educação que recebem, às vezes traumas, críticas, e acabam vivendo por um bom tempo tentando viver de um jeito que não bate com aquilo que sentem de verdade, de coração, que é o que é a nossa verdade, essencial. E isso é muito difícil, é muito desgastante, você viver mascarado, não é? Então viver dentro da essência faz com que você resgate essas características. Claro que é necessário evoluir, como eu venho explicando, para que você vá lapidando os defeitos em virtudes, tornar o defeito, a palavra defeito quer dizer aquilo que não foi ainda bem feito, que não foi feito, que não foi concluído. Então defeito na verdade nos mostra que são pontos, características a serem trabalhadas. É uma energia que não vai deixar de existir naquela pessoa, mas ela vai se organizar. Eu sempre digo que o defeito é alguma característica em desordem, no caos. Então vamos harmonizar essa característica. No caso da luz amarela, do raio dourado, da vibração, da segunda vibração, esse raio dourado é o raio das pessoas observadoras. Então vê se é seu caso, As pessoas do raio dourado são muito observadoras, são contemplativas, são reflexivas, elas pensam muito a respeito de tudo que já aconteceu, tentam deduzir o futuro, elas têm um universo mental muito rico, De um lado isso é bom porque torna essas pessoas geralmente muito inteligentes, do ponto de vista mental, intelectual. De outro lado, a pessoa pode se tornar no negativo, às vezes muito crítica, sabe? Muito crítica, em tudo ela está vendo a regra, fugiu da regra, está errado. Não, está dentro da regra, está certo, percebe? A pessoa acaba adotando um comportamento de criticar, chamamos de criticismo, que é um comportamento bastante negativo nas relações, e não é só com os outros não, com ela mesma. Então ela torna-se muito autocrítica, e essa autocrítica, tanto quanto a crítica que é colocada para os outros, é destrutiva. Eu sempre explico na abordagem terapêutica que não existe crítica construtiva, como as pessoas usam o termo, é contraditório, percebe? A crítica, para você entender, a palavra crítica quer dizer criar crise em alguém. Então, por exemplo, eu posso viver uma crise de crescimento, na minha ponderação, na minha reflexão, usando o raio amarelo para mim, mas se eu vou criticar os outros, apontar defeitos, para tentar causar uma crítica nos outros, eu estou usando o raio amarelo de uma maneira impositiva aos outros. Interessante, não é? Então, mais do que isso, as pessoas também do raio amarelo, quando elas estão ainda no lado menos evoluído ou em desequilíbrio, como eu expliquei, no caos, se tornam pessoas muito inseguras, não tomam decisões por elas de jeito nenhum, se tornam pessoas repletas de dúvidas eternas, Aquelas dúvidas que você não consegue sanar de jeito nenhum. Esse é o caso? Se for seu caso, há uma grande possibilidade de você pertencer a esse raio. Dúvidas todo mundo tem, entenda isso. Eu estou colocando aquelas pessoas que pensam demais, que consultam muita gente, que é padrão no comportamento delas serem pessoas mais teóricas, bem menos práticas, certamente, do que as pessoas do raio azul, que como eu já passei esses dois, dá para comparar agora. Depois, conforme eu vou passando os outros, eu vou comparando, vai ficando até mais fácil de entender e você se autoconhecer. E como eu disse desde o primeiro vídeo, conhecer também as pessoas ao seu redor. Então, na verdade, o raio amarelo, quando ele é equilibrado, quando você age de maneira positiva dentro da segunda vibração amarela,
dourada, muitas pessoas chamam de dourado também, representa uma energia que traz muita intuição, ideias, uma lucidez muito grande, e até mesmo através dessa lucidez, se a pessoa estiver no equilíbrio, ela tem a inteligência, mas a inteligência emocional conectada com a sua inteligência intelectual. Então ela consegue com isso uma lucidez dentro de uma visão muito correta das coisas, porque ela vai na simplicidade, na verdade de cada pessoa, na verdade de cada situação, compreende? Ela vai no que é essencial, não que ela esteja querendo saber julgar ou condenar, diferente de outro raio que mais para frente eu vou falar, que é o verde, não é? Depois eu explico melhor, mas o amarelo está muito ligado à postura de buscar saber sentir o que é. Como eu sempre digo que a pessoa do amarelo ela é muito cheia de porquês, né? Igual criança pequena, sabe? Por quê? Mas por quê? Por que disso? Por que daquilo? É a necessidade de entender esse universo, né? E tirar suas dúvidas e conhecer a realidade das coisas e das pessoas, né? Então, positivo e negativo, você percebe que é interessante? Eles são muito próximos, é uma linha muito tênue que separa o lado que te prejudica do lado que te ajuda, né? Mas também é muito interessante analisarmos a evolução e verificarmos que todos nós, né, não importa o grau de evolução, temos os 7 raios, temos as 7 vibrações, mas alguns ainda como pedra bruta, outros já como, né, um diamante, como uma pedra preciosa, algo polido, né, algo bonito. Então esse é o nosso caminho aqui, é o caminho que eu estou apresentando para vocês, um caminho de desenvolvimento, de autoconhecimento, através da identificação daqueles 3 raios que eu falei no primeiro vídeo. Quem não pegou desses 8 vídeos, né, antes das 7 vibrações, eu fiz uma introdução, vai lá, assiste, que eu expliquei para vocês o raio essencial, o raio raiz, o raio de missão e o raio cíclico na nossa vida, ok? Então procura acompanhar todos os vídeos que você vai ter uma visão bem mais profunda de si mesmo e de todos ao redor. Bacana? Estão curtindo, gente? Se estão curtindo, deem seu like aqui, é super importante para mim. Deixem seus comentários, perguntas, estou acompanhando e vou utilizando nos próximos vídeos também, ok? Compartilhem com os amigos aí nas redes sociais para poder espalhar esse conhecimento para mais gente, essa visão. O que é bacana que eu estou apresentando para vocês, uma visão universalista, né? Eu sou um espiritualista universalista e isso é muito interessante, por isso que me permite coligar orixás com teosofia, que é o ocultismo, e como eu já expliquei antes também, daria até para conectar com deuses gregos, romanos e outros mais, porque são arquétipos, né? Quando lidamos com a visão de divindades, como os orixás, é interessante porque é uma forma humanizada, é uma divindade com características humanas, então isso permite a nós entendermos melhor o que acontece conosco, né? Porque nós temos aquelas características, aquela vibração em nós. Bom, compartilhem com os amigos, tá bom? Não deixe de dar seu like e deixo aqui para você um outro vídeo aqui do meu canal para você curtir mais conhecimento e sabedoria. Grande abraço a vocês, até a próxima!